tudo bom? Você está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas? Está vendo de casa, da sua própria casa ou da casa dos seus pais, da casa de algum amigo? Ultimamente muita gente tem pensado em morar sozinho. São vários os fatores que levam uma pessoa a pensar nessa perspectiva. Às vezes morar em casa, com os pais, com familiares, tem menos custos. Mas se você está pensando sobre isso, sobre morar sozinho, ter o seu próprio cantinho, a gente trouxe o Wander Vicente, que é planejador financeiro pessoal. Wander, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto. A gente quer saber aqui, quais os prós e os contras de morar sozinho? Tem as suas vantagens e desvantagens, como você disse, principalmente se é a primeira residência, né? Sua primeira residência, primeira vez que você vai morar sozinho. Prós, você vai ter mais independência, né? Você vai poder fazer as coisas no seu tempo e da forma como você quiser. Você vai poder experimentar algo novo. Mas o contra também é muito pesado, né? Porque quando você mora sozinho, principalmente a primeira locação, está muito associada a aluguel, muitas vezes condomínio, IPTU, custo de energia, custo de água, custo de internet, custo de televisão. Então tem uma série de contras também, né? Vamos dizer que sou eu. Eu decidi que vou morar sozinha, pesei os prós, pesei os contras, mas decidi, vou morar sozinha. Como que eu me planejo para esse primeiro momento, esse pontapé para sair de casa? O primeiro passo, Dalila, com certeza é você avaliar o seu cenário financeiro atual, a sua disponibilidade financeira para manter uma estrutura, para manter uma residência. Então, primeiro passo, você deve saber quanto você ganha hoje, de forma o que cai na sua conta mesmo, tá? Não aquele salário bruto que aparece lá no seu holerite. Quanto cai na sua conta e quanto você gasta e quanto sobra para você no final do mês, já que você não paga ou colabora com um pouquinho dentro da residência dos seus pais. Então, você sabendo qual que é a sua disponibilidade financeira, você vai ser capaz de avaliar o quanto você pode pagar numa nova residência. Quando a gente vai entrar nesse aspecto, entram aí as contas fixas do mês e as contas variáveis. Como é que a gente organiza aí esse orçamento, faz uma planilha, anota no caderninho, como é que faz? O exercício básico é você levantar, então, olha, sabendo da sua disponibilidade financeira, eu recomendo normalmente que você não gaste mais do que 30% do seu salário, daquilo que cai na sua conta, com gastos de moradia. Então é só você fazer a conta, olha, cai tanto na minha conta, 30% disso é o meu limite. E aí você começa a fazer os estudos. Então, um aluguel ficaria tanto, se tiver o IPTU ficaria tanto, conta de energia, conta de água, internet, né, que hoje se tornou uma necessidade básica, né, estar dentro de casa. Quanto eu vou gastar com o supermercado por mês? Então você precisa listar, com base na experiência que seus pais provavelmente tenham dentro de casa, quais são todos esses custos e verificar se isso está dentro desses 30% e caso ultrapasse, você pode avaliar outras possibilidades. Posso te dar um exemplo? Claro. Vamos supor que seja a sua primeira moradia fora, você pode avaliar possibilidades como, às vezes, dividir um espaço com um amigo, né? Às vezes não é necessariamente o que você busca, mas pode ser uma forma de viabilizar a sua saída, né? A sua liberdade, assim, no primeiro momento. Procurar, ao invés de uma casa, um apartamento, uma kitnet, que normalmente tem um custo menor por ter um conjunto de estrutura de kitnets, né, em torno. Você pode avaliar também alugar uma casa mobiliada, uma pequena casa mais mobiliada. Por quê? Isso vai evitar aquela necessidade inicial de comprar móveis, equipamentos. Então, é uma forma de você abrir a cabeça sobre as possibilidades que você tem. Essa de alugar mobiliado é uma alternativa bem interessante, né? Porque começou jovem, isso de morar sozinho, aí dorme no colchão no chão, um fogão velho, uma geladeira velha. Essa é uma possibilidade interessante para não ter que ir adquirindo esses eletrodomésticos que geralmente são bem mais caros. São mais caros e são essenciais, né? Então é uma alternativa, cada vez mais existem imóveis disponíveis com a mobília, né? Tanto é que quando você usa ferramentas de busca de imóveis,
você pode ver que muitas delas, as mais avançadas, já têm uma opção para você flegar imóveis que estão mobiliados, tá? E uma coisa interessante até que você trouxe é sobre o custo de eletrodomésticos e eletrônicos, imóveis. Se é a sua primeira residência fora da casa dos seus pais, você precisa estar ciente que ela não será a sua última. Então, ao longo da sua vida, por exemplo, se você aluga um imóvel que tem um dormitório, se você se envolver num relacionamento, talvez fique pequeno o imóvel. Depois, se você tem um filho, aí vai precisar ir para um imóvel que tenha mais um dormitório. Se tiver 2 filhos, vai precisar para um maior. Aí os filhos crescem, saem de casa. Aí o imóvel que estava tão grande, tão pequeno, fica grande agora. Então, ao longo da sua vida, suas necessidades em relação ao imóvel mudam. Então, uma forma de você evitar tantos gastos extras agora é saber que esse vai ser, primeiro, um imóvel possivelmente transitório. E segundo, em relação a móveis e equipamentos, hoje existem boas possibilidades de compra de móveis e equipamentos em sites de pessoas que estão precisando vender. Então você pode avaliar bem o vendedor e avaliar bem o móvel ou equipamento e aproveitar a oportunidade de preços que chegam a ficar 40%, 50%, 60% menor do que um móvel novo e vai atender sua necessidade para aquele momento. E no caso dos eletrodomésticos também a gente tem que ficar ligado na questão do consumo de energia. Alguns consomem mais, outros menos, tem aquelas categorias. Isso já é uma coisa para quem mora sozinho, nunca pensou nessa possibilidade. Quando a gente vai sair da casa dos pais, muitas dúvidas surgem, coisas que a gente nem imaginava e de repente, meu Deus, tem tipos de eletrodoméstico que gasta menos, que gasta mais. O mercado tem dia que tem as promoções das verduras, das frutas. São essas coisinhas que a gente vai pegando no dia a dia que ajudam em quem vai morar sozinho, né? Isso, exatamente. Não parece, mas a eletricidade, o custo da eletricidade e energia oscila bastante, né? Dependendo do tipo de equipamento que você tem, do tipo de iluminação que você tem na sua casa, tipo de chuveiro que você usa. Então, é muito importante se atentar a isso. E assim como você trouxe, aproveitar oportunidades de programas de fidelidade de supermercado, com dias promocionais, inclusive. Aproveitar oportunidades de farmácias que têm desconto para quem é cadastrado. Aproveitar diversas oportunidades em diversos segmentos que tornam o seu custo de vida menor. Uma dica legal também é, se for viável para você, se você tem uma área em que você se locomove mais, por exemplo, se você trabalha em um determinado ponto, tentar buscar uma residência próxima ao trabalho. Porque hoje a gente sabe o valor, o custo com combustível, o custo de manutenção, por exemplo, de um veículo ou o custo de deslocamento no transporte público. Se você conseguir um imóvel que seja próximo à área que você mais frequenta, por diversas vezes você pode andar, caminhar e economizar um pouco. Às vezes o aluguel pode ser um pouquinho mais, porém você vai economizar na questão do transporte. Exatamente. Então, isso é uma dica importante. E também tem uma outra dica. Se você vai mudar agora pela primeira vez, saiba que imprevistos acontecem. E quando você faz um contrato de aluguel, você precisa se atentar às cláusulas desse contrato. Então, vamos supor que você tenha um problema de vazamento. Tem que estar descrito lá que o proprietário é o responsável, porque senão você vai ter que assumir. Se você tiver um imprevisto, tiver que sair, você precisa avaliar questões de multa, para não ser pego de surpresa e isso atrapalhar toda a sua vida financeira e você acabar se endividando em algum momento. Então, uma dica importante é essa: leia bem o contrato de aluguel que você está assinando e veja se isso está tudo certinho e, como imprevistos acontecem, tem uma reserva de emergência, porque de repente um mês você tem um imprevisto, não conseguiu trabalhar o tanto que você precisava, mas você precisa pagar o aluguel. Então é importante ter uma reserva para esses imprevistos, para você não ficar apertado com alguma situação inesperada. Era sobre isso que eu ia comentar. Você falou das rendas, os gastos fixos, né? Aluguel, alimentação e tudo mais. Qual seria um valor interessante de você ter ali, tentar deixar guardado para, no caso de acontecer um imprevisto? Como planejador financeiro, eu ajudo as pessoas a mensurar qual que seria a reserva de emergência, a reserva de segurança ideal para as pessoas. De forma geral, você precisa levar em conta alguns pontos.
Quando você tem dependentes financeiros, pessoas que dependem de você, isso muda a forma de calcular. Quando você tem um emprego que tem alta atratividade no mercado, isso também muda a forma de calcular. Mas de forma geral, para servir de orientação para as pessoas, o ideal, nós falamos que é de 6 a 12 meses, tá? Mas isso muda de acordo com o perfil e o momento de vida de cada um. Então, olhe para a sua vida e entenda mais ou menos qual que é o seu custo mensal e se você for uma pessoa jovem, tiver um emprego que de alta movimentação no mercado, que você se recoloca rápido, tente ter 6 meses. Então vamos supor que seu custo de vida seja de R$2.000 por mês. Então a gente fala de R$12.000 guardadinhos para imprevistos. É legal gastar com imprevistos? Não, ninguém fica quer. feliz. Mas eu garanto para você que ter essa reserva vai fazer você ter um sono bem mais tranquilo no final do dia. Eu sou uma jovem, ainda não estou muito velha, nem muito nova, mas infelizmente eu aprendi das piores formas sobre essa questão de imprevisto, de ter que ter uma reserva de emergência. O brasileiro não foi muito bem educado na questão da educação financeira, mas a gente vai aprendendo aí da vida. Wander, obrigado pela presença. Se quiser dar uma dica final para quem está aí nessa busca de morar sozinho, deixa aí um instante para você. Claro. Bom, se você tem esse objetivo de ter a sua casa própria, converse com pessoas mais experientes e que sejam referência para você em relação ao momento de vida, né? Pessoas que conquistaram as coisas que tem hoje. Converse com um planejador financeiro. Hoje, você digitando planejador financeiro na cidade, você encontra diversos. Esses tipos de profissionais podem dar conselhos valiosos para você que vão fazer total diferença depois na sua vida, hoje e no futuro. Então, uma forma de você ficar mais tranquilo, conseguir atingir os seus sonhos, é você começar certo. E buscar conselhos e orientações de quem pode te ajudar é um passo importante para isso acontecer. Olha aí, Wander, planejador financeiro pessoal, muito obrigada novamente pela sua presença, pelo seu tempo e pelas suas dicas. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, espero ter ajudado vocês. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra, a gente espera que tenha tirado algumas dúvidas de quem estava aí nessa ideia, nessa missão de querer morar sozinho. O Na Ponta do Lápis encerra agora, mas a programação da TV Câmara Campinas continua e vocês também podem sempre revisitar os programas no canal do YouTube da TV Câmara Campinas e eu espero você na próxima edição.